Pronto, já começou a gravar, vamos dar início, beleza? Ontem, pessoal, a gente viu, começou a trabalhar com os aspectos, na verdade, né? Que eu estou trabalhando com vocês aqui para relembrar. Então, assim, na teoria, nenhum desses assuntos aqui, de ontem e de hoje, são novidades, tá certo? Eles são assuntos que não são do terceiro ano, são do fundamental e do primeiro e segundo ano do ensino médio, tá? Então, eles funcionam aqui, na verdade, como revisão. Por isso que eu estou fazendo só algumas, né, algumas questões, e perguntando para vocês, né, se estão entendendo, se tem dúvida ou alguma coisa. Porque ele, pelo menos, não é para ser novidade, né, eles são assuntos que já foram vistos, ou eram para ter sido vistos. Por isso que se você não viu e está com dificuldade, aí a hora de falar é essa, beleza? Então, ontem a gente trabalhou com um aspecto simples. Nós vimos que são três aspectos, né, no inglês: o aspecto simples, o progressivo e o perfeito. Não é? O inglês trabalha com esses aspectos, né? Simple, progressive. Alguns materiais você vai encontrar com o nome de continuous. Ao invés de ser progressive, você encontra com o nome de continuous. E o tempo perfeito, né, que é o perfect, certo? Cada um desses aspectos a gente viu que se divide em três tempos, né? Presente, passado e futuro. Então, por isso que você vai ter o presente simples, presente perfeito, presente progressivo, passado simples, passado perfeito, passado progressivo. Ou seja, é uma lógica bem divididazinha, né, que o inglês tem em relação aos tempos verbais, e o português tem mais possibilidades, né, de tempos verbais para a gente. Os tempos verbais do português são bem mais complexos, né? Na verdade, para qualquer pessoa que queira aprender português, os tempos verbais são bem complexos porque eles são muitos, né? Vão variando bastante. Então, tem presente do indicativo, do subjuntivo, tem imperativo. E aí a gente tem, né, perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Então, o português tem mais combinações do que o inglês nesse sentido, né? Então, a gente ontem trabalhou só com o simples. Hoje a gente vai trabalhar com o progressivo e com o perfeito, tá? Porque eles são, é, não que sejam mais fáceis, mas de explicação eles são mais, não tem tantas regras quanto o tempo simples, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou começar com vocês, com isso aí que vocês estão vendo, que é uma questão que pede para trabalhar com o present progressive. Durante a resolução, eu vou mudar algumas questões para poder a gente encaixar os outros tempos, tá? Porque aqui ele tá colocando só o presente. Eu vou mexer nas frases para elas ficarem também no passado e no futuro, tá ok? Para a gente ver a característica desse tempo progressivo. O nome progressivo, né, já diz tudo. É uma ação que está em progresso, tá ok? É uma ação que está acontecendo. No tempo simples, que a gente trabalhou ontem, eram ações que acontecem regularmente, né? No dia a dia, por exemplo, hábitos, rotinas, né? Assim, coisas cotidianas, geralmente acontecem no presente. Nesse caso aqui, nós já temos o progressivo, tá ok? Que no português a gente colocaria no gerúndio, né? Seria para a gente, quando a gente usa os verbos no gerúndio. E aqui nós vamos ter o que a gente chama de progressive. Alguns livros, como eu falei, né, alguns materiais, você vai encontrar assim, ó, continuous, certo? Seria a mesma coisa de progressive. A diferença mesmo é só o nome, mas a ideia é a mesma, né? Uma coisa contínua, uma coisa progressiva, é uma coisa que está acontecendo em algum momento, no presente, no passado ou no futuro. Essa número 1, você tem aqui, ó, they, aí entre parênteses tem o verbo wait, depois tem for us on the corner now. Então, você vai ter aqui uma ação que está acontecendo agora. Ó, tá vendo a palavra now? Né? Destaquei aqui para vocês verem. Esse now significa agora, não é? Então, é uma situação que está acontecendo agora, neste momento, por isso que ela é progressiva, né? Está ainda se desenvolvendo. Então, a gente costuma utilizar advérbios também para nos ajudar a marcar esse tempo, tá ok? Lá no aspecto simples, a gente viu também que tem advérbios, né? Por exemplo, ontem a gente viu always, every, usually, generally, são advérbios que aparecem no simple present, por exemplo, né? Ou então no simple past, mas eles aparecem com um aspecto simples. Agora, no aspecto progressivo, você vai ter outros. Por exemplo, esse que eu marquei é um.
tá certo? O now, ou então right now, né, com a ênfase, aqui ele, ó, na número 9, estou marcando aí para vocês verem, ó, right now, né, são advérbios, né, que na 10 ele também aparece, ó, now, são advérbios que ajudam, né, a marcar o tempo, tá? E ajuda também você, beleza? Então, essa número 1, faltou uma letra aqui, continuous, pronto, agora está correto, continuous. Nesse caso aqui, na número 1, você tem o verbo wait, tá? Que é o verbo esperar, e aí você vai dizer no sujeito, que é eles ou elas, né? They, e aí o sentido é dizer que essa ação está acontecendo agora. Então, você vai ter que pegar esse verbo aqui, wait, e colocar ele dentro do tempo progressivo, né? No presente, sendo uma ação progressiva. Então, você vai ter que colocar no verbo principal ing, que a gente já viu, né? Então, esse verbo aí, eu vou destacar. Wait, tá assim, né? Você coloca ing, beleza? Eu vou destacar de vermelho para ficar melhor de ver. Então, ele se transforma em waiting, ok? Só que, além do verbo principal, você precisa de um verbo auxiliar, que é o verbo, nesse caso, do tempo progressivo, vai ser o verbo to be. Então, para você mexer presente, passado ou futuro, você mexe no verbo to be, tá certo? Então, por exemplo, a gente viu que o verbo to be no presente tem 3 formas, né? Pode ser am, pode ser are e pode ser is. Aqui você vai ter que escolher uma das 3, né? Você não vai usar as 3. Depende de quem? Do sujeito. O sujeito aqui é they, né? They. Então, quando o sujeito é they, você conjuga com are. Então, vai ser they are. Não vai ser they am, nem vai ser they is. Vai ser they are, certo? Então, aqui, você mexe, na verdade, no verbo to be, ok? O verbo principal, nesse caso aqui, é wait. Você só coloca o ing, tá? E aí você transformou, então, para they are waiting. Ou seja, eles estão esperando. Eles estão esperando por nós na esquina, né? Ou então eles estão nos esperando na esquina, tá? Ou seja, agora, né? Termina com a palavra agora. Ou seja, nesse momento, agora, eles estão esperando. Ou seja, essa ação de esperar está em desenvolvimento nesse exato momento, tá ok? Por isso, então, que ele tem esse nome de progressivo, porque está em progresso, beleza? Então, a estrutura, você pode reconhecer, né, através do verbo que tem ing, tá certo? Esse ing aqui, ó, para nós, seria no português o nosso NDO, não é? De esperar, a gente diz esperando, né? Em inglês eles vão dizer waiting. Então, se fosse comparar, né, seria o ing do inglês, seria o NDO do português, né? Do gerúndio do português. Então, nesse caso, o verbo principal só vai ter isso, só vai receber o ing. Natanael, eu tô perguntando coisa nada a ver, tá fazendo academia aí? Não tô não, Natanael. Tô com medo de morrer do corona. A academia abriu, mas não tem vacina ainda não, só vou quando eu for vacinado. Tem uma vacina agora na Rússia, né? Vou ver se eu compro uma dose. Vamos lá. Então, voltando aqui, nós temos o verbo principal com ing, né? Waiting, certo? E o verbo to be é o que vai mudar, beleza? Are waiting. Ok? Então, você só muda o verbo to be. Se eu quiser colocar isso aqui no passado, o que é que eu faço com o verbo to be? Eu troco esse are. Esse are que está no presente, eu vou para o passado, entendeu? Quem é o verbo to be no passado? Pode ser was ou pode ser were. Pode ser um dos dois. Depende de quem? Depende do sujeito. They, certo? Então, aqui vai ser they was ou they were. Vai ser they were, porque o sujeito é they. Quando é they, o sujeito, né? Você vai conjugar com were. Então, foi para o passado agora. Só que você tem que mudar um pouquinho a frase, né? Porque, por exemplo, ó, eles estavam esperando, né, pela gente na esquina agora. Não funciona mais agora, porque é no passado, né? Você pode tirar o agora, beleza? Então, por exemplo, eles estavam esperando pela gente na esquina ontem, né? Você pode colocar yesterday, ok? Yesterday, por exemplo, certo? Então, o que você mudou, na verdade, foi o verbo to be. O verbo to be que você modificou que é o verbo que vai fazer sair do presente para o passado ou para o futuro, beleza? Não esqueça que o verbo principal coloca o ing e pronto, ele não mexe mais.
ok? Então, por exemplo, nessa sentença aqui de cima, eu coloquei presente e passado, né? Para a gente já comparar. Na número 2, ele diz assim, ó, listen, I think the telephone, aí tem um espaço e tem ring. Ou seja, ele diz assim, ó, listen, né? Escute. Eu acho que o telefone, aí tem um espaço, né? Ele quer dizer que essa ação está acontecendo agora, né? Ou seja, você está ali conversando com alguém e naquele momento o telefone está tocando, né? Ele começa a tocar e ele fica progredindo, né? Fica tocando, fica tocando. Então, o que é que eu vou precisar? Se está no presente, eu vou precisar do verbo to be no presente, né? Mais o verbo principal com ing. Então, verbo to be no presente, a gente acabou de ver, né? Verbo to be no presente pode ser am, pode ser are e pode ser is. Beleza? Pode ser um dos três. Então, o que é que você faz? Tem que escolher dependendo do sujeito. O sujeito é telephone, né? Nesse caso aqui, não o sujeito, né? Mas com quem o verbo está sendo conjugado. Nesse caso, ele não é sujeito, ele é objeto. Nesse caso aqui, vai ser is, né? Porque telephone se conjuga com is, porque é a terceira pessoa do singular. Esse verbo aqui, ó, ring, certo? Ring, só é colocar ing. Então, the telephone is ringing. Então, agora, nós vamos ter que o telefone está tocando, né? Ou seja, é uma ação progressiva. Ele começou a tocar e ele continua tocando, né? A progressão dele aí continua, beleza? Se eu quisesse colocar no passado, o que é que eu faria? O ringing não vai mudar, não é? O ringing, o verbo principal, continua com o ing. Você vai mudar, na verdade, é o verbo to be. I think the telephone was ringing. Porque pode ser was ou were, não é? Tem duas formas para o passado. Pode ser was ou were. Como é telephone, que é singular, terceira pessoa do singular, você vai tirar, então, o were. Não pode escolher o were. Tem que ser was. Por exemplo, na número 1 era were, né? Eu deixei lá em cima, na número 1, were. Porque o sujeito era they. Na número 2, agora não pode ser were, tem que ser was. Porque o sujeito é telephone, né? É a terceira pessoa do singular, então tem que ser was. Então, quando eu digo isso, eu vou ter que tirar o listen, tá? Porque o listen está no presente, né? O listen está dizendo escute. Então, não é, porque agora eu mudei para o passado, né? I think the telephone was ringing, né? Eu acho que o telefone estava tocando, certo? Vamos ver a número 3. I see that you, aí tem um espaço, né? Wear your new suit today. Essa aqui é uma sentença que também está no presente, ó. Today, né? Hoje indica o presente, né? Isso é um advérbio de tempo, indica presente, tá ok? Então, você já tem aqui um verbo no presente, ó. I see, né? Perdão, só o verbo see, né? O I é o pronome. I see, eu vejo, né? Eu vejo que você, aí tem um espaço, e entre parênteses é o verbo usar. Usar roupa, né? Wear, certo? No caso, a roupa que essa pessoa está usando é o novo terno. Your new suit. Então, é o novo terno que as pessoas estão usando. Então, a ideia, né, é que esse falante está dizendo assim, eu vejo que você está usando o seu novo terno. Então, acabou de encontrar outra pessoa aí, né, esbarrou com ela, ou está conversando com ela, então diz o seguinte, eu vejo que você está usando o seu novo terno. Então, é uma ação que está em progresso, se ela estiver acontecendo naquele momento, né? Então, nesse caso aqui, você vai conjugar o verbo com you, né? Se está no presente, nós acabamos de ver, né? Pode ser are, pode ser is, ou pode ser am. Tem três formas, né? Como o sujeito é you, então vai ser you are. Essa daqui é que vai ser o correto, né? Não pode ser you is e nem pode ser you am, tá ok? You are. O verbo principal, a gente viu que ele recebe ing. Então, wear vai ficar wearing, wearing. Então, I see that you are wearing your new suit today. Então, eu vejo que você está usando o seu novo terno hoje, né? Então, é uma ação que está acontecendo, né? Essa pessoa está usando o terno nesse dia aí, que no caso é hoje, né?
E está em progresso, né? Ela começou a usar o terno e continua usando, né? Está em progresso. Vamos tentar colocar essa frase aqui no futuro, certo? Então, eu vou tirar isso aqui, vou tentar colocar aqui como se ela fosse no futuro, certo? Eu vou deixar o espaço novamente, vou deixar o verbo were, vou deixar o sujeito só you, certo? Vou deixar uma afirmativa, né? Essa pessoa está dizendo o seguinte na número 3. You, que é o sujeito, aí tem o verbo wear, né, que é o verbo usar, e aí você tem your new suit, que já estava também, né, e eu só mudei o restante para poder a sentença ir para o futuro, né. Então, você, aí tem um espaço, né, usar, que é o verbo, né, verbo principal, o seu novo terno para a cerimônia semana que vem. Então, é uma coisa que você ainda vai fazer no futuro, tá? E nesse sentido aqui, né, é uma coisa que você vai começar, né, essa pessoa aqui vai começar no futuro e ela vai estar em progresso no futuro, vai estar em desenvolvimento no futuro. Então, é uma afirmação, né? Isso aqui é uma afirmativa. Então, se eu for colocar no futuro, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que usar o verbo to be no futuro. Ontem nós falamos do futuro, não é? O futuro, para a gente fazer o futuro simples, precisamos do will, não é isso? Will, não é? E o verbo to be, will be, certo? E agora o verbo principal com ing, will be wearing. Então, isso aqui, ó, transformou no futuro progressivo. Porque tanto é o futuro simples, ó, will be, né? Will be é o futuro simples, e o wearing, no verbo principal com ing, é o progressivo. Então, agora você acabou, de fato, né, de criar um futuro progressivo. Juntou o futuro simples com o aspecto progressivo, e aí virou um futuro progressivo. Como é que eu traduzo isso aqui? A gente viu que will be será, não é? Será, tá ok? Então, você pode ser será ou estará. Você estará usando o seu novo terno semana que vem, tá ok? Gente, eu vou dar só uma pausazinha aqui, que a campainha tocou. Volte já. Vamos conversando aí no chat se tem alguma dúvida. Pronto, gente, até agora. Estão conseguindo entender? As três, fizemos três, né? Eu misturei presente, passado, futuro, para você perceber a diferença, tá ok? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Aproveite agora para fazer. Não tem? Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui o chat, se vocês colocaram alguma coisa. Natanael diz que está ok, por enquanto nada, então em silêncio, deve estar dando certo, né? Pronto, vamos voltar aqui. Vamos para a próxima. The boys, aí tem um espaço, né? Make a lot of noise. Make a lot of noise. E depois tem, please tell them to be quiet. Ele está dizendo o seguinte, que os garotos, né, as crianças, os meninos, aí tem o verbo fazer e tem aí muito barulho, não é isso? Como é que você faz? Você vai ter que usar, então, o verbo to be, tá certo? No caso do verbo to be, você vai ter
para o presente, ou passado, ou futuro, não é? Depende de como a frase está, mais o verbo principal com ing. Então, nesse caso aqui, ó, the boys, qual é a parte do verbo to be? Se for no presente, pode ser am, pode ser is, ou então pode ser are, né? Isso aí a gente acabou de ver. O que é que você faz, então? Você escolhe, né, um desses três, dependendo do sujeito. No caso aí, the boys, né? The boys. Então, aqui, nós vamos ter o seguinte, the boys are, né, porque é plural, the boys, então conjuga com are, e esse make, você vai colocar ing. Agora, preste atenção. Quando tiver a letra E, você tira a letra E, certo? E coloca o ing. Aí tem as regrinhas, né, de ortografia, tá ok? Do ing, que também tem que dar uma olhadinha. Não dá tempo de falar sobre tudo, né? Então, fica também essa regrinha. Mas do ing é fácil, tá? Só tem essa regrinha da letra E e aquela mesma regrinha da letra Y que nós falamos ontem, tá? Que tem que tomar cuidado para não ficar repetindo de um canto para outro, tá ok? Lá no que a gente falou ontem, eu vou colocar aqui de lado, ó. Lá no que a gente falou de ontem, por exemplo, o verbo cry, naquela regrinha de ontem a gente tirava o y, né? Nessa daqui a gente não tem, tá ok? Aqui você deixa com o y mesmo. Então, cuidado para não confundir uma regra de lá para cá, ok? A regra que se repete de lá para cá, que eu falei ontem, é aquela regrinha que eu acho que eu já falei para vocês do CVC, né? Quando o verbo tem as últimas três letras nessa sequência de consoante, vogal, consoante. Então, o que é que você faz? Duplica, né, a última letra e acrescenta o ing. Essa regrinha aqui repete, tá? A regrinha do y não. Do y não muda. E o e, se aparecer o e no verbo, retira o e e coloca ing. São simples também. Se você for rever, não vai dar muito problema, não, ok? Então, aqui ficou no presente, né? Are making. Então, the boys are making a lot of noise. Então, os garotos estão fazendo muito barulho. Continuação. Por favor, diga a eles para se aquietar, né? Para ficar quieto. Please tell them to be quiet. Então, nesse caso aqui, você tem, né, o presente, beleza? Se eu fosse colocar isso aqui no passado, né? Eu vou tirar esse aqui, ó, o final, ok? Vou tirar esse aqui no final, beleza? Para poder a gente fazer no passado. Se aqui fosse no passado, não seria mais, né, aquelas três opções, seriam duas. Podia ser was, ou então poderia ser were, tá ok? Então, no caso de was e were, você teria que escolher, né, um dos dois. Como o sujeito é boys, então você vai escolher were, tá? Porque é plural, né? Então, were. Esse were é o verbo to be que está no passado, beleza? Então, the boys were making. Os garotos estavam, né? Agora está no passado. Vou destacar para ficar melhor de ver. Agora está no passado, né? The boys were making. Os garotos estavam fazendo muito barulho. Então, isso aí foi em outro momento, né? Em outro dia, em outro horário. No passado, eles estavam fazendo muitos barulhos, tá? Muito barulho. Aqui, gente, como eu estou só demonstrando, as frases estão soltas, tá? São frases soltas, frases livres. Geralmente, quando você encontra, né, por exemplo, dentro de um texto, seja um texto escrito, seja um texto oral, geralmente tem um contexto. Aí, pelo contexto, você consegue saber se está no presente, se está no passado, se está no futuro, tá ok? O contexto, né, a história que tá se passando, deixa a gente sabendo aí direitinho se é presente, passado ou futuro, ok? Certo? Vamos fazer as 5, eu vou separar aqui para poder a gente não misturar. Vou colocar agora a negativa, vou tentar fazer no futuro. Eu vou modificar aqui para ficar no futuro, tá? Eu vou só acrescentar. Eu vou colocar aqui tomorrow, ao invés de today, para poder dar a ideia do futuro, beleza? Então, aqui, a ideia é Mr. Heavy, né, que é o sujeito da sentença, not work, que aqui é não trabalhar, né, ou no sentido negativo, in his office tomorrow because he's sick. He's sick. Então, ele não vai trabalhar, né, no escritório amanhã porque ele está doente. Então, é uma coisa, né, que não vai estar acontecendo no futuro. Né? Amanhã ele não vai estar trabalhando porque ele está doente.
Então, aqui, como é negativo, né? Para fazer o futuro, você vai precisar de will, como a gente já viu, e o verbo to be, né? Nesse caso aqui, não muda. Vocês estão percebendo, né? Quando é futuro, o verbo to be, ele fica be mesmo, tá? Quando é presente e passado, aí você tem que mudar, né? Se é presente, tem que ver se é am, is ou então are. Se for passado, tem que ver se é was, se é were, né? Quando é presente e passado, tem essa mudança. Quando é o futuro, não tem. O verbo to be fica be mesmo, não muda nada. Só que é negativo, então é will not be, não é isso? Esse verbo work, que está aqui, tem que colocar ing. Então, é só colocar ing, working. Então, agora, isso tudo aqui, ó, virou, né, o progressivo. Só que é futuro progressivo, né? É um futuro, é uma ação que no futuro vai estar acontecendo em um determinado momento. No caso aqui é amanhã. Então, amanhã, né, durante o dia, essa ação vai estar em desenvolvimento. Na verdade, ela não vai estar em desenvolvimento porque ele está doente, né? Então, ele não vai estar trabalhando. Então, de fato, aqui fica o senhor Zehavi, né, não estará, will not be, né, não estará trabalhando, working, não estará trabalhando no seu escritório amanhã porque ele está doente. Então, aí você tem o futuro, certo? Se a gente voltar para o que estava, deixar só today, hoje, né? Tirar esse complemento que eu coloquei, aqui volta para o presente, né? Então, como é que fica isso aqui no presente? Agora eu tenho que conjugar o verbo to be. Pode ser is, pode ser am e pode ser are. Como o sujeito é Mr. Zheavy, né, que é masculino, terceira pessoa, então o correto é que seja is. Então, Mr. Zheavy is working in his office today. Então, o senhor Zheavy está trabalhando no seu escritório hoje, né? Ou seja, é uma ação que está em desenvolvimento, tá? E aí, conseguiram compreender o que é o progressivo? Resumindo, o que é esse progressivo? É só o verbo to be, mais o outro verbo no gerúndio, tá? É o mesmo caso que a gente, é a mesma coisa que a gente faz em português, né? É a mesma coisa que a gente faz em português. Por exemplo, se você coloca aqui a tradução nessa número 5, ó, você vai ter, né, a mesma ordem do português, ó. O senhor se have está, is, trabalhando, working, né, está trabalhando, ou seja, é a mesma forma que a gente faz no português. Nesse caso aqui, não tem diferença, tá? Então, é só verbo to be, beleza? Verbo to be. Aí você vai ver se esse verbo to be tem que estar no presente, passado ou futuro, e o verbo principal tem o ing, né? Então, pronto. Só é isso. Tranquilo? Conseguiram entender? Digam aí para mim no chat se estão entendendo, se entenderam, ou se tem dúvida. Tá tranquilo? Ótimo, ótimo. Ok, pois já vamos começar aqui o próximo, tá? Que é o perfeito. Volte, água, só beber água. Pronto, vou colocar aqui para vocês agora os tempos perfeitos, tá? Só um momentinho.
Gente, vocês estão conseguindo ver a tela? Manuela perguntou, né? Se precisamos falar contigo sem ser na hora de atendimento, pode mandar e-mail. Pode, gente. Tanto vocês podem mandar e-mail, quanto vocês podem também comentar lá no Google Classroom, tá? Tudo que vocês comentam lá chega no meu e-mail também. Então, pode falar lá, ou se não quiser falar, né, que vai ficar para todo mundo ver, pode também mandar um e-mail diretamente para mim, beleza? Estão conseguindo visualizar? Confirma aí para mim no chat, se vocês estão vendo a tela. Dá para ver, né? Pois vamos lá. Pronto. O nosso último aspecto que falta ver, gente, é esse aí que vocês estão visualizando, ó, que é o aspecto perfeito, tá ok? Aqui eu separei essas 5 para a gente ver primeiro, para ver se até mais ou menos nelas, né, vocês conseguem entender. Se não, pode falar, tá? O aspecto perfeito, ele é um aspecto que não tem muito no português, tá certo? Ele não tem, pelo menos não da forma como tem no inglês. Então, no inglês tem os usos, os tempos perfeitos, né, que não existem no português. E aí é que tem um pouquinho de complicação, porque são coisas que existem numa língua e não existem em outra, né? Isso acontece muito, por exemplo, né? Tem coisas que só existem em português, né, que a gente só consegue dizer em português, né? Tem coisas que só conseguimos dizer em alemão, em inglês, em italiano. Então, cada língua tem esse tipo de característica. Então, quando você vai, né, trazer uma informação de uma língua para outra língua, às vezes acontece, né, das duas línguas não ter a mesma coisa. Então, a gente vai, às vezes, adaptando, tá? A gente vai ter que ir fazendo escolhas para poder tentar dizer aquilo que a gente quer dizer, né? Então, no caso do tempo perfeito, né, nós vamos ter aqui tanto a mesma coisa, tanto a regra, não é, para usar, quanto o que ele comunica, o que é que ele significa. Então, o tempo que a gente viu simples são geralmente para ações cotidianas, habituais, né, que acontecem regularmente, por exemplo, né, durante o dia a dia, e aí tanto pode ser no presente, no passado, no futuro. O tempo progressivo são ações que estão em progresso, né, que vão acontecendo, e agora temos o tempo perfeito, que geralmente são ações que não terminaram, que elas começam, mas elas não terminam, tá? E do mesmo jeito elas podem ser no presente, passado e futuro, tá ok? Então, a característica delas, agora, vai ser tanto por isso que eu acabei de falar para vocês, mas pelos verbos que nós vamos utilizar, tá ok? Então, quando a gente aprendeu lá no presente, a gente aprendeu do e das, não é? Para o presente, por exemplo, did para o passado, will para o futuro, isso aí no aspecto simples, né? Agora, no aspecto progressivo, a gente viu que tem o verbo to be, mais o verbo com ing, né? E o verbo to be aí pode estar no presente, passado e futuro. E agora, no aspecto perfeito, a gente vai vir para outro verbo, tá? Que vai ser, eu vou colocar aqui de vermelho, ó. Para o presente, pode ser have ou pode ser has, tá? Pode ser um desses dois aqui. Beleza? Só que como a gente está falando de verbo auxiliar, além do verbo auxiliar, que nesse caso pode ser have ou pode ser has, precisa de outro verbo, que é o verbo principal. Nesse caso aqui da número 1, está entre parênteses, né? Está entre parênteses, tá? Então, você vai ter aqui que usar dois verbos, do mesmo jeito lá do aspecto simples, né? E do aspecto progressivo. Você tem dois verbos, um auxiliar e um principal, tá? No caso desse aqui, você reconhece pelo have e pelo has, que é o presente. Have e has estão no presente. Qual é a diferença? Has vai ser para a terceira pessoa do singular, tá certo? E have vai ser para todas as outras. Por exemplo, Jack. Jack é terceira pessoa do singular, tá? Então, aqui você vai ter que utilizar has. Beleza? O verbo principal, que é o verbo live, ele tem que ficar no particípio. Particípio passado. O que é o particípio passado? Em português, os verbos no particípio passado, eles terminam em
ado ou ido. Por exemplo, comprar, comprado, vender, vendido, roubar, roubado, entendeu? Isso é o particípio. No português, termina em ado ou ido, certo? Esses são os dois que nós teríamos no português. No inglês, o particípio depende daquela regrinha que nós vimos, se o verbo é regular ou se ele é irregular. É a mesma regra, tá? Se o verbo é regular, recebe ed. Lembram? Ontem a gente falou disso. Se o verbo é regular, tem a regrinha do ed. Se ele é irregular, aí não tem jeito. Tem que saber sua própria forma. Ontem a gente até falou disso, né? No português também. Se o verbo é irregular, tem que saber a forma do verbo também. Se for no inglês, tem que saber sua própria forma também, tá? Aqui é o verbo live. Ó, live, está dentro do parênteses, né? Live. Ele é um verbo regular. Como é que eu coloco ele no particípio? É só colocar ed. Já tem o coloca só o d. Então, ele ficou lived. Vou destacar aqui. Lived, certo? O que significa agora has lived? Tanto você pode traduzir as duas, has lived, quanto você pode, às vezes, traduzir como se fosse uma única palavra no português. Vamos ver aqui. Quando eu digo Jack has lived, ao pé da letra, palavra por palavra, eu estou dizendo que Jack tem vivido. Has e have é o verbo ter, tá certo? O verbo ter em português. Então, Jack has lived, ou seja, Jack tem vivido, ou Jack tem morado em Boston nos últimos 15 anos, tá? Nos últimos 15 anos. Significa que é uma ação que começou no passado e continua no presente. É uma ação que não está acabada. Quando isso acontece, a gente tem os tempos perfeitos, tá? Ou seja, ações que começam e não têm fim, né? Ou que começaram e ainda continuam hoje, né? Então, são ações que a gente usa o tempo perfeito no inglês, tá? Então, nesse caso aqui, você pode traduzir todas as palavras, né? Jack has lived. Jack tem morado em Boston pelos últimos 15 anos. Ou seja, significa que, né, ele foi morar lá em 2005, né, e esses 15 anos agora que passou, ele ainda está morando em Boston, né, e ainda vai continuar morando provavelmente. É uma ação que começou lá no passado, em 2005, mas ela continua, né, ela tem continuidade, ok? Então, aqui você vai traduzir has lived como tem vivido, ou tem morado, né? Certo? Nesse caso aqui, é possível. Em alguns casos, nós vamos ver, quando não tem expressão de tempo, que dá para traduzir no passado, certo? A gente vai ver daqui a pouco. Olha, número 2. Deu para entender essa daí, gente? Ricardo? Sim, pode falar. Ricardo, no presente perfeito, o verbo não sofre alteração, é isso? Só coloca o have e o verbo continua da mesma maneira. Ele só vai colocar ed no passado e no futuro, não é isso? Não, essa questão do verbo principal, ele sofre alteração, ele tem que sofrer, tá? Qual é a alteração que ele sofre? Ele vai para o particípio passado, tá? Esse particípio passado é a mesma regra do passado que nós vimos ontem, do passado simples. Aí, qual é a regra do verbo para ele ir para o passado no inglês? Depende. Se ele é um verbo regular, né? Se ele é regular, ele tem a regrinha do ed. Mas se ele é irregular, aí ele não tem regra nenhuma, entendeu? Tem que primeiro ver isso aí. Deu para entender assim? Deu para entender. Olha essa pergunta que eu mandei no chat. Se não está no particípio, tá, exatamente. Entendeu? Por exemplo, mano, esse que você colocou aí, qual é o verbo? Eu vou colocar no chat, ó. Se é o verbo, tá? Qual é o passado? Só. Qual é o particípio? Sim. É desse jeito que eu coloquei aí, ó, no chat, entendeu? Se é o verbo ver. Só é o verbo ver no passado e seen é o verbo ver no particípio, entendeu? Porque ele é irregular, então ele vai ter as suas próprias formas, ele não tem regra. Infelizmente, ele não tem regra, né? Foi o caso que nós falamos do verbo ouvir no português, né? O verbo saber também no português, né? Eles são irregulares, ele tem
suas próprias formas, né? Tem que realmente saber conhecer, entendeu? Agora, se for um verbo regular, é mais fácil. Por exemplo, esse verbo que está lá, eu vou colocar aí no bate-papo, tá? Esse verbo que a gente viu, que é o verbo live. Live, né? No passado é lived e no particípio é lived também. Desse jeito aqui, ó, que eu coloquei no chat, tá? Live, né? É o verbo viver, ou o verbo morar. Como é ele no passado? Lived, com ED, tá? Só que ele já tem o E, não precisa colocar, né, o ED de novo, coloca só o D. E como é o verbo live no particípio? É igual ao passado, lived. É a mesma forma, entendeu? Porque quando tem o ED, aí é fácil. É a mesma regra, tanto para o passado quanto para o particípio. Agora, quando você tem, né, irregular, aí não tem jeito, não tem regra, tem que saber, tá? O exemplo que nós vimos agora, né, do verbo se, só, sin, é um exemplo. Isso vai acontecer com vários outros também, beleza? Então, aqui, gente, né, nós temos o primeiro exemplo, né, que nós vimos, e vamos para o segundo. Olha só, Janet, no segundo, aí é o verbo work, tá? Work, que é o verbo trabalhar. Então, aqui tem, for Smith and Brothers, before she came to work for us. Então, aqui, né, eu vou tentar fazer as duas, presente e passado, para a gente comparar, tá? Se eu for usar isso aqui no presente, né, é o mesmo caso. Qual é o auxiliar que eu tenho que utilizar? Vou colocar ele aqui, ó. Se for no presente, tem dois, né? Pode ser have e pode ser has. Pode ser um dos dois, né? Mas o sujeito é Janet, então eu vou eliminar o have. Não pode ser Janet have, tem que ser Janet has. Has vai ser usado para a terceira pessoa. Vocês perceberam que o inglês tem isso, né? Esse negocinho aí da terceira pessoa, não é? No presente, tem que prestar atenção na terceira pessoa, né? Aqui também, no presente simples, né, que eu falei, aqui também no presente perfeito, tem que prestar atenção na terceira pessoa, né? Quando vai usar do e das, tem que prestar atenção na terceira pessoa, né? O inglês tem muito isso aí da terceira pessoa, né? Então, Janet has, ok? Work. Work é um verbo regular. Como é que eu coloco work no passado, no particípio passado? É só colocar ed, worked, tá? Então, aqui, ó, worked, tá? Fica como Janet has worked for Smith and Brothers. Ou seja, a Janet, nesse caso aqui, você pode traduzir tem trabalhado, né, has worked, para o Smith e os irmãos, né, tipo como se fosse uma companhia, né, uma indústria, enfim, uma fábrica, né, ou seja, ela trabalhou para esses aí, né, for Smith and Brothers, before she came to work for us, antes dela vir trabalhar para a gente. Então, significa aqui, né, que é uma ação que começou no passado, tá, que ela começou a trabalhar, mas a gente não sabe se de fato encerrou a ação ou se ela continua, né, no presente. Significa que ela começou a trabalhar primeiro para um grupo de pessoas, depois ela foi trabalhar para outro grupo de pessoas. Mas não fica claro se a ação foi encerrada, né, se a ação está acabada, né? Pode ser que ela esteja trabalhando para os dois ainda, né? Tá certo? Esse caso aqui, gente, como não tem nenhuma expressão de tempo, né? Não tem nenhuma expressão de tempo, você pode traduzir isso aqui no português como se fosse no passado. Ó, Janet has worked, ou seja, Janet trabalhou, tá? Mas isso só pode acontecer se você traduz para o português, tá certo? Porque o português não tem, né, esse tempo verbal do jeito que ele está aí no inglês, não tem no português. Por isso que quando a gente vai traduzir, a gente pode adaptar, e no português a gente vai traduzir como se fosse no passado. Mas veja só, em inglês, qual é o nome do tempo? Presente perfeito. Como é em português? Passado. A gente traduz no passado. Como é que é possível traduzir uma coisa que está no presente, numa língua, e para outra é no passado? Entendeu? Isso é uma adaptação. Por quê? Porque no português nós não temos esse tempo verbal chamado presente perfeito, da mesma forma que ele trabalha em inglês, ele não funciona em português. Ele só funciona em português quando a gente traduz todas as palavras, como o caso do número 1. Ó, Jack has lived, ou seja, o Jack tem morado em Boston. Aí funciona, tá?
Aqui também, ó, na 2. Janet has worked. Janet tem trabalhado. Também funciona. Agora, Janet trabalhou, em inglês não funciona dizer isso. Entendeu? Não funciona, tá ok? No português funciona, mas no inglês não. Por isso que ele existe em inglês esse tempo, mas em português ele não existe da mesma forma, tá? Beleza? Vamos dizer aqui que esteja no passado, tá? Eu vou apagar o restante aqui. Vou deixar só até aqui, tá ok? Estão conseguindo entender? Ótimo, então vamos continuar. Vou mudar o número 2 para o passado perfeito, beleza? Aqui é presente perfeito. Vou mudar agora para o passado perfeito. Se eu vou mudar para o passado, em quem é que eu mexo? É no auxiliar, tá certo, gente? Vocês percebam, desde o começo da nossa conversa, nós sempre vamos mexendo nos auxiliares. Tem hora que é do, tem hora que é das, tem hora que é did. Mexe no verbo to be, bota ele no presente, no passado, no futuro. Entendeu? Quem trabalha, quem sofre a mudança é o auxiliar. O principal, ou ele não sofre nenhuma mudança, às vezes, ou ele sofre só aquela mudança e pronto. Não é? Uma única mudança. Por exemplo, aqui, ó, work. Continua worked, tá? Se eu quero colocar no passado, eu vou mudar é o has. É ele que eu tenho que mudar. Nós vimos, né, que no presente pode ser have ou pode ser has. Qual é o passado de have e de has, né? É had, entendeu? Agora o verbo ter se transformou no verbo tinha. Aqui fica como Janet had. Janet tinha trabalhado, entendeu? Janet had worked for Smith and Brothers, né? Ou seja, Janet tinha trabalhado para os Smith Brothers, né? Para o Smith e os irmãos, entendeu? Aqui vai ser Janet tinha trabalhado. Aí aqui você pode traduzir as duas palavras, ó, had, tinha, e worked, trabalhado, tinha trabalhado, certo? Geralmente, gente, esse passado, que é o passado perfeito, ele vem junto do passado simples. Por quê? O passado perfeito é um passado anterior ao passado simples. Ou seja, é como se uma coisa tivesse acontecido há 10 anos atrás, aí é o passado simples. E o passado que nós estamos vendo agora, né, o passado perfeito, ele aconteceu antes ainda. Então, se uma ação aconteceu 10 anos e outra aconteceu, né, há 20 anos, então, uma que aconteceu há 10 anos é o tempo simples, passado simples, e a que aconteceu há mais tempo atrás é o passado perfeito. Geralmente, as duas aparecem juntas, só que uma é mais antiga do que a outra, entendeu? Tá dando para entender dessa forma? Vou complementar essa daqui para vocês entenderem. Por exemplo, ó, Janet had worked for Smith and Brothers. Deixa eu completar aqui de uma forma que faça sentido. Ó, aqui tem duas ações, tá certo? Ó, before she finished high school é uma ação, tá? Essa ação tá no passado. Ou seja, antes dela terminar, né, ou antes que ela terminou o ensino médio. Então, ela terminou o ensino médio é uma ação que está no passado. E ela trabalhou para os Smith and Brothers é antes dela ter terminado o ensino médio, entendeu? Então, o ensino médio é um tempo, né? Ela terminou, agora, provavelmente agora ela já está, né? Já terminou o ensino médio, já está na faculdade, ou já está em outro lugar, mas as duas ações estão no passado. Terminar o ensino médio está no passado, e trabalhar para a Smith também está no passado. Só que uma é mais antiga do que a outra. A mais antiga de todas é o had worked, né? Ou seja, é o particípio, né, o verbo no particípio com had, que é justamente o passado perfeito. E terminar a escola, né, terminar o ensino médio, é o simple past, é o passado simples.
Então, um é simples e o outro é perfeito. Deu para entender dessa forma? Comentem aí, para saber se vocês estão entendendo. Comenta no chat, saber se vocês estão entendendo. Estão calados? Estão entendendo? Pronto, agora sim. Saber se vocês estão aí, né? Se não estão dormindo, se não estão tomando banho, deixa as coisas ligadas, né? Tem dessas coisas. No EAD tem dessas coisas. Mas eu sei que vocês não estão fazendo isso, não. Vocês não são menino de fazer isso, não, né? Deixar o pobre do professor falando sozinho enquanto né, as coisas estavam. Claro que não. Eu sabia. E lunchtime, não tá lunchtime, não, porque é quarentena. Quarentena, lunchtime, é 4 da tarde. 4 da tarde é hora de almoçar. Agora foi café da manhã, não é não? Vocês enganam quem, menino? Vocês enganam quem? Gente, tá dando para entender, né? Graças a Deus vocês começaram a falar, achei que eu estava sozinho aqui, né? Graças a Deus. Estão aí, né? Estão vivos. Gente, pois vamos continuar. Tá todo mundo entendendo, tá? A gente acaba já já. Segura aí a fome, né? Mais uns 15 minutinhos e a gente encerra. Vamos tentar fazer uma no futuro, tá ok? Deixa eu escolher uma aqui pra gente fazer no futuro. Eu vou modificar essa 3 aqui, que agora virou 4. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou isolar ela aqui para a gente colocar ela no futuro, tá? Essa daqui, eu vou mexer. Eu vou deixar o verbo finish, eu vou transformar numa afirmativa. Vou deixar o verbo finished. Bom, a ideia que eu quero aqui é essa, ó. Dad, né, que é o pai, né, papai, painho, e o verbo finish, que é o verbo terminar, não é isso? E aí o complemento é the house when I arrive, eu vou voltar aqui no presente, when I arrive. When I arrive from vacation. A ideia é que o pai, né, esse pai aí, ele já vai ter terminado a casa quando eu chegar de férias. Ou seja, eu estou de férias, estou viajando, né? E aí, quando eu voltar, né, tem uma casa em construção, tá entendendo? Tem uma casa em construção. E aí, quando eu voltar, essa casa já vai estar pronta, certo? Uma casa que está em construção é uma ação que começou no passado, não é? E ela vai continuar ainda no presente, no futuro, não é? É uma ação que continua. Então, por causa disso, eu vou usar o tempo e o aspecto perfeito, tá? Só que a ideia aqui é de futuro. Por quê? Porque eu estou em férias, né? E eu ainda vou voltar das férias. Então, é lá no futuro que isso aqui vai acontecer. Então, eu tenho que colocar isso aqui no futuro, beleza? Como é uma ação que ainda vai continuando, né? Começou no passado, está passando pelo presente, ainda vai lá para o futuro, então é o tempo perfeito. Quem é que eu preciso no perfeito? Eu preciso de have, ou então de has, não é? Ou então de had, não é? Só que o had é passado, né? Então eu vou eliminar porque não cabe aqui, beleza? Ou vai ficar o have, ou vai ficar o has, tá? Só que como eu vou colocar no futuro, eu preciso ainda colocar aqui, ó, antes do have ou do has, colocar o will, tá? Porque é futuro, né? Eu ainda quero falar do futuro. Se eu vou usar o will, eu não posso usar has, porque has é quando está conjugado na terceira pessoa, então está fora. Fica o have. Então, that will have, futuro, né? That will have, ou seja, o pai, né, papai, terá, tá no futuro, will have, terá, finish é terminar. Como é terminado? É regular, então coloca é de. Então, Dad will have finished. Ou seja, pai, papai, terá terminado. Vou destacar aqui, ó. Will have.
terá finished, terminado a casa quando eu chegar de férias. Então, will have finished está no futuro, certo? Will have finished está no futuro. Deu para entender? Comente aí se deu para entender. Professor, Sim. nesse caso, quando tem o will, a gente só pode usar o have e não pode usar o has em nenhum caso? Isso, por quê? Quando tem o will, você tem que usar o outro verbo que aparece depois do will, você tem que usar no infinitivo, entendeu? Então, a forma de infinitivo é have. E o has é quando ele está conjugado na terceira pessoa, tá? Então, você sempre vai ver will have, você não vai ver will has, não existe, tá? Will has não tem condições. Sempre vai ser will have, ok? Beleza? Vamos fazer aqui a 4 e a 5. Ó, I would love to visit Prague sometime. Unfortunately, I dare. Ou seja, eu amaria visitar Praga algum dia desse aí, né? Alguma hora, algum momento. Unfortunately, infelizmente, eu aí nunca, né, que tá entre parênteses, ó, nunca, e depois tem be, que é o verbo to be, e lá, ou seja, eu nunca estive lá, certo? Essa é uma ação que não tem tempo nenhum, tá vendo? É isso que eu quero mostrar para vocês, para não confundir com o passado, né, que nós falamos lá ontem, o simple past. Porque o simple past, geralmente, ele dá um tempo para você. Ele diz ontem, ele diz semana passada, ano passado, ele dá alguma expressão de tempo. E o presente perfeito, ele não dá expressão de tempo. E mesmo porque ele tem nesse nome presente perfeito, ele tem ideia também do passado. Por isso que no português a gente consegue traduzir no passado, né? Então, como é que eu coloco aqui, ó? Be e never, né? Primeiro você tem que dizer eu nunca. Então, I never. Né? Calma, não, isso aqui é em português. Primeiro tem que ser o auxiliar. Que a gente, como é o presente, pode ser have ou pode ser has, não é isso? Tem duas, porque é o presente, né? Como o sujeito é I, então você vai ter que escolher entre have e has, né? A gente viu que has é só para a terceira pessoa. Então ficou o have, beleza? Agora no inglês vem o never, porque é um advérbio, certo? O advérbio ele vai ficar entre o have e o verbo to be, que é o verbo principal. Só que esse verbo to be aqui, ele tem que estar no particípio. Por exemplo, o verbo to be, adianta colocar ed, dessa forma, não existe, né? Já tem o coloca só o de, também não funciona, né? Por quê? Porque o verbo to be é um verbo irregular, ele tem sua própria forma. Qual é a forma do verbo to be no particípio? Been, been. Então, agora sim, I have never been there. Ou seja, eu nunca estive lá. Tá vendo que no português a gente está traduzindo como se fosse no passado, né? Eu nunca estive lá. Se eu for traduzindo no inglês, palavra por palavra, vai ficar como? Eu tenho nunca estado lá. Tá vendo que em português não faz sentido nenhum se você traduzir desse jeito, não é? Eu tenho nunca estado lá. Não funciona. No inglês funciona. Isso aqui no inglês tá lindo, tá perfeito. No inglês todo mundo entende, né? Tá perfeito. Agora no português não funciona. Porque em português nós não temos esse tempo verbal aqui do jeito que ele está no inglês, a gente não tem em português. Então, se você disser isso aqui em português, não faz sentido, tá? Eu tenho nunca estado lá. Em português a gente não diz isso. Em português a gente diz como? Eu nunca estive lá. Então, em português, nós usamos o passado, não é? Enquanto no inglês eles usam o presente perfeito, certo? Porque é uma ação aqui que não tem tempo marcado, né? Que não tem tempo marcado. Então, é uma ação que está, né, sem uma marcação temporal, como no passado, por exemplo, que tem uma marcação temporal, certo? Vamos ver essa próxima aqui. Peter. Peter, aí tem play tennis for 5 years. Olha, gente, outro detalhe, tá? Que ajuda muito a você reconhecer os tempos perfeitos. Aparecem
os advérbios também. Por exemplo, é muito comum aparecer for, tá? For, não vai dar tempo de ver todos, mas eu vou marcar aqui alguns para vocês verem. É muito comum usar for e since. Deixa eu achar aqui um que tenha since. Não sei se nessa questão tem. Aqui, ó, since, na número 8. Since significa desde, né? Desde. Por quê? Desde indica, né? Uma preposição, na verdade, né? Não são advérbios, perdão. São duas preposições, for e since. Então, o since e o for indicam ações que começaram no passado e continuam, né? Por exemplo, quando você tem aquelas marcas, né? Marcas conhecidas, famosas, né? Elas têm, né? Since, aí tem a data, né? Ou seja, desde 1900 não sei quanto. Significa que a marca começou a existir naquela data, não é? E ela continua existindo até hoje. É uma ação que não acabou. Então, é muito comum a gente utilizar o since e utilizar o for. Eles dois aparecem muito, tá? E aí isso ajuda você a identificar que a sentença está no tempo, no aspecto perfeito, beleza? Isso ajuda. Número 5, Peter, né, que é o Peter, o verbo play e tem tennis for 5 years. Então a ideia é dizer que o Peter, né, que o Peter, ele começou a fazer essa ação, que é jogar tênis, no passado e continua no presente. E aqui ele está dando um tempo, que é de 5 anos. Significa que ele começou, não é? Isso há 5 anos atrás e continua, a ação não acabou. Diferente dos outros tempos verbais, né? Por exemplo, no passado, no simple past, a ação acabou. Aqui, no tempo perfeito, não acabou, tá? Então, ó, Peter vai ser o que aqui? Have ou has? Coloque aí no bate-papo para eu ver. Aí no bate-papo para eu ver. Vai ser have ou has? Para saber se vocês estão prestando atenção ou não. Isso. Já colocou. Vai ser has. Porque é a terceira pessoa, né? Peter. Então, Peter has. Peter has. Play é um verbo regular. Então, é só acrescentar ed. Peter has played tennis. Significa que o Peter tem jogado tênis por 5 anos, né? Há 5 anos. Significa que ele ainda não parou de jogar, não, né? Então, ele começou a jogar em 2015 e agora em 2020 ele continua jogando, entendeu? E a ideia é que essa ação ainda vai continuar, né? Por mais 6, 7, 8, 9 anos, ninguém sabe, mas a ação não acabou, certo? E aqui, né, eu vou separar para a gente colocar no passado, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui como fica melhor. Isso, pode ser no passado. Se aqui for no passado simples, é só colocar o verbo to be no passado. Como é he, vai ser was, né? When he was at school. Olha a diferença. Quando eu digo when he was at school, aí é uma ação que já acabou. Por quê? Quando ele estava na escola, significa que ele não está mais. Ou seja, o Peter começou a jogar tênis há 5 anos atrás, quando ele estava na escola. Quando eu digo he was at school, é porque ele não está mais na escola. Entendeu? A ação acabou. Agora, quando eu digo Peter has played, né, o Peter jogou, tem jogado tênis por 5 anos, a ação continua. Tá entendendo a diferença? Essa primeira parte da sentença é o quê? Presente perfeito. E a segunda parte é o quê? Simple past, passado simples. Por que no passado simples a ação acaba e no presente perfeito a ação não acaba, certo? Vamos mudar, vamos colocar no passado. Eu vou tirar isso aqui, tá? Botar outro complemento. Eu vou deixar play. Eu vou deixar play de novo, tá?
Deixa eu ver aqui um complemento. Ó, complemento aqui fácil. Ó, se a gente fosse colocar no passado perfeito, tá? Então, qual é a ideia do passado perfeito? É porque o passado perfeito é uma ação que está no passado anterior ao passado simples. Tem o passado simples e tem o passado perfeito. O passado perfeito é mais antigo. Então, como é que eu coloco isso aqui no passado perfeito? Ao invés de eu utilizar have, vou colocar aqui só para vocês verem. Ao invés de eu utilizar have e has, né, que está no presente, né, que eu posso escolher, eu vou usar só um, que é had. Para o passado não tem que escolher, só é had, tá? Então, Peter had. E play, coloca no particípio. Como ele é regular, é de. Então, aqui você vai ter Peter had played tennis before you. Ou seja, Peter, pode traduzir tudo, tá? Peter tinha jogado tênis, né? Tinha começado a jogar tênis antes de você. Ou seja, você começou a jogar tênis no passado, só que Peter começou antes de você. Então, ele começou no passado mais distante ainda. Então, se você começou a jogar tênis em 2015, significa dizer que Peter começou a jogar antes, 2010, 2005, 2000, e aí vai, né? O importante é você saber que uma é anterior à outra. Beleza? Deu para entender? Confirmem aí se deu para entender ou não. Pronto, muito bom. Então é isso, gente. Encerramos com a revisão, beleza? Essa revisão serve para outros tempos verbais que nós vamos trabalhar na sequência, tá ok? Nós vamos trabalhando tanto os textos, né, quanto a interpretação, leitura, né, dos textos, e aí dentro dos textos é que essas sentenças vão aparecer. E aí quando elas aparecerem eu vou lembrando a vocês, né, para saber de fato se vocês estão recordando, né, daquele conteúdo, beleza? Tem dúvida, pergunta, sugestão, elogio, crítica? Não tem, né? Então foi top. Obrigado. Tudo massa. Boa aula. Também gostei. Eu gosto das minhas aulas. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto. Mais alguma coisa? Então não tem, né? Graças a Deus, né? Vou dormir cabeça tranquila hoje, sem me preocupar. Pronto. Que bom, então. Vou encerrar agora, tá, gente? Vou postar lá para quem não viu. Só veio 19, né? 19, 20, mais ou menos. E aí o restante pode assistir depois, beleza? Oh, valeu, Natanael. É a aula tão maravilhosa quanto o professor e os alunos também, né? Do terceiro ano, que são maravilhosos, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, gente, bom dia para vocês. Vão almoçar, tomar, né, tirar um cochilo, beleza? E mais tarde, lembre de estudar para não acumular. E lembre de fazer os exercícios também, tá? Do Google Forms, que eu já estou recebendo de alguns, né? Mas tem outros lá que nem mexeram ainda, tá? Quem ainda não resolveu, não acumule não, viu? Porque no final, no último dia, eu vou somar tudo. E se você deixar fazer no último dia e não der tempo, aí, né? Já complica, beleza? Lembre que a gente está trabalhando por ciclos, né? Então, nesse ciclo tem inglês e as outras, a gente fecha tudo rapidinho para poder começar o outro, ok? Então, não junte, não. Pois, falou, até mais. Tem dúvidas? Pode falar. Ô, Ricardo, as notas tu já disponibilizou para quem já respondeu?